agora o Entrada Franca, o seu guia de programação cultural para os próximos dias. Eventos que você pode assistir sem gastar nada, ou quase nada. Você já sabe, São Paulo tem muitas atrações gratuitas ou com ingressos bem baratinhos. Hoje estamos na Rua Piauí, em Higienópolis, que faz parte da Praça Buenos Aires, um dos recantos mais gostosos da cidade. Um dos eventos que vamos focalizar hoje acontece aqui, no Instituto Moreira Salles, uma exposição bem bacana. Daqui a pouco a gente fala sobre ela. As primeiras atrações que vamos destacar hoje são de cinema, começando por uma mostra que tem como tema central os direitos humanos. A 7ª edição da mostra Cinema e Direitos Humanos acontece em várias cidades do Brasil. E em São Paulo estão sendo exibidos dezenas de filmes com essa temática. Selecionamos 3 para esse final de semana. Apesar de ser um assunto já bastante explorado no cinema, a ditadura militar no Brasil ganha uma nova abordagem no filme O Dia que Durou 21 Anos, de Camilo Tavares. Isso porque o diferencial desse documentário está no fato de que ele foi construído a partir de gravações, fotos e telegramas confidenciais trocados entre um embaixador americano com os militares brasileiros entre 64 e 85. Um clima de conspiração percorre toda a narrativa, que é enriquecida com uma enorme quantidade de imagens da época. O Dia que Durou 21 Anos será exibido na sexta-feira às 20 horas, na Cinemateca Brasileira. No sábado e no domingo, um clássico do cinema brasileiro, Cabra Marcado para Morrer, dirigido por Eduardo Coutinho, que, aliás, é homenageado nesta edição da mostra. O filme é uma narrativa semi-documental da vida de um líder camponês da Paraíba, assassinado em 1962. Uma curiosidade é que, em razão do golpe militar, as filmagens foram interrompidas em 64 e parte da equipe foi presa sob a alegação de comunismo. O trabalho só foi retomado 17 anos depois, com vários camponeses que, desde 64, viviam na clandestinidade. Dinheiro a ele para que ele deixasse a luta. Eles davam qualquer meio de vida para ele sobreviver. Cabra Marcado para Morrer, de Eduardo Coutinho, será exibido na Cinemateca Brasileira no sábado, às 19 horas, e no Cine Sesc no domingo, às 21 horas. Outro filme fundamental para se compreender a história recente do nosso país é Batismo de Sangue, dirigido por Elvésio Raton, que se passa no final da década de 60. É uma adaptação de um livro de Frei Beto, que mostra a resistência dos frades dominicanos frente à ditadura militar, quando Frei Beto, Frei Tito e outros membros da congregação passam a apoiar a luta armada e por isso são perseguidos, presos e torturados. Estão sendo muito torturados. Batismo de Sangue será exibido no sábado às 19 horas no Cine Sesc. Há vários outros filmes na mostra, que vai até o dia 29. Consulte a programação no site cinedireitoshumanos.org.br. Eu gosto muito de você. Sou dominicano. A Cinemateca Brasileira fica no Largo Senador Raul Cardoso, na Vila Mariana, e o Cine Sesc na Rua Augusta. Todas as sessões têm entrada franca. Para criançada, a gente indica um filme de animação feito na Bélgica, que conta as aventuras de uma tartaruga ao longo de 50 anos. Uma graça! Hello. We're looking for our grandfathers. They took them to the tank. Produzido em 2010, As Aventuras de Sammy narra a história de uma tartaruga marinha desde o seu nascimento até atingir a idade adulta. Sammy é obrigado a enfrentar as dificuldades da vida e as agruras do mundo, e através dessas experiências, descobre o valor da amizade e do amor. No decorrer de 50 anos, ele percebe a importância de voltar à praia onde nasceu, para ajudar os mais jovens que estão chegando agora. As Aventuras de Sammy será exibido na Biblioteca Roberto Santos, na Rua Cisplatina, no Ipiranga, no sábado às 16 horas. A entrada é franca. Mais indicações de cinema daqui a pouco, na nossa sessão Bem Baratinho.
Agora vamos ver as atrações com entrada franca que estão acontecendo nos palcos da cidade. Olha só, neste sábado vai acontecer uma apresentação gratuita do Trix Mix. Mas o que é o Trix Mix? Desde 2003, o Trix Mix faz apresentações esporádicas pela cidade. É um show de variedades inspirado nos cabarés do início dos anos 20. Tem um pouco de tudo: música, dança, circo, humor, enfim, um verdadeiro mix de gêneros e estilos, sempre com uma levada de burlesco, onde entram sátiras, paródias e um humor que tende ao escracho. O elenco do Trix Mix é variado, assim como os números que são apresentados, ou seja, cada edição do evento nunca é igual à outra. Um mestre de cerimônias faz a ligação entre os números, de forma divertida e curiosa. Neste sábado, o Trix Mix estará no Centro Cultural da Juventude, no terminal de ônibus Cachoeirinha, às 8 da noite. A entrada é franca e os ingressos começam a ser distribuídos 1 hora antes. Diversão garantida! O pessoal do Teatro do Núcleo Experimental está a todo vapor. Uma peça em cartaz e outra estreando nessa semana, Mormaço. Escrita pelo mineiro Ricardo Inham, a peça Mormaço narra histórias de jovens sem ambição, devastados pelo isolamento e pela solidão. O espetáculo é composto por 3 quadros: uma dupla de punks que é agredida por um grupo de skinheads, 2 irmãos presos em casa que planejam a morte do pai e 2 skatistas que saem com a mesma garota. Como se vê, situações e histórias bem contemporâneas. Mormaço tem direção de Zé Henrique de Paula e um elenco de 13 atores. Às sextas, sábados e segundas-feiras, às 21 horas, e aos domingos, às 19 horas. O Teatro do Núcleo Experimental fica na Rua Barra Funda, e às sextas-feiras a entrada é franca. E a outra peça que está em cartaz nesse mesmo espaço é No Coração do Mundo, uma peça que se passa no Afeganistão. O espetáculo No Coração do Mundo transporta o público para a cidade de Cabul, que se encontra devastada por décadas de guerra. Enquanto lê o seu guia de viagem, uma mulher se depara com uma jornada de aceitação do desconhecido e de suas diferenças. Com 12 atores em cena, a montagem reforça a proximidade com os costumes locais, inclusive através dos pães e chás típicos que são servidos durante a peça. A direção é de Zé Henrique de Paula. No Coração do Mundo está em cartaz no Teatro do Núcleo Experimental, na Rua Barra Funda, na Santa Cecília. De terça a quinta-feira, às 21 horas. A entrada é franca. Aqui na Rua Piauí fica o Instituto Moreira Salles, que guarda e conserva um enorme acervo de fotografias, pinturas, músicas, livros. Esta semana, uma nova exposição entra em cartaz nesse espaço. O Cruzeiro foi a principal revista ilustrada brasileira do século XX. Fundada em 1928, ela circulou até 1975 e foi pioneira na introdução das fotografias como matéria jornalística. Chegou a ter uma tiragem de 800 mil exemplares por semana e produziu reportagens de grande repercussão. O Cruzeiro foi um símbolo de vanguarda pela inovação de linguagem e pela força das imagens que ilustravam as suas reportagens. Mais de 400 imagens e matérias que revelam a história dessa importante revista podem ser vistas na exposição As Origens do Fotojornalismo no Brasil, um olhar sobre o Cruzeiro, que traz uma amostra de trabalhos publicados entre 1940 e 1960. Dentre eles, as reportagens do repórter Davi Nasser e do fotógrafo Jean Manzon, uma dupla que produziu matérias memoráveis.
As origens do fotojornalismo no Brasil, um olhar sobre o Cruzeiro, pode ser vista de terça a sexta-feira, das 13 às 19 horas, e aos sábados e domingos, das 13 às 18 horas. O Instituto Moreira Salles fica na Rua Piauí, em Higienópolis. A entrada é franca. E na Caixa Cultural, na Praça da Sé, continua a belíssima exposição Os Gepetos de Praga, que vai só até o dia 2 de dezembro. Gepetos de Praga, a arte viva das marionetes, é uma exposição lúdica e interativa sobre a arte e a tradição secular de confecção e manipulação de marionetes na República Tcheca. Cerca de 80 marionetes feitas por 6 artistas compõem a mostra, em meio a uma cenografia que se inspira no universo do Gepeto, o criador do boneco de pau na história de Pinóquio. A mostra é interativa, ou seja, alguns bonecos podem ser manipulados pelo público e há monitores para orientar. Há também um vídeo sobre os construtores das marionetes, as técnicas empregadas e as formas de manipulação. Não há quem não se encante com esses bonecos. Gepetos de Praga está em cartaz na Caixa Cultural, na Praça da Sé, de terça a domingo, das 9 às 21 horas. A entrada é franca e a exposição vai até o dia 2 de dezembro. E a 29ª edição da Bienal de São Paulo também já vai caminhando para encerramento. Você só tem até o dia 9 de dezembro. Não vai deixar para a última hora, né? Pinturas, esculturas, desenhos, fotografias, instalações, tem de tudo nessa edição da Bienal. São obras produzidas por artistas do mundo inteiro e distribuídas pelos vários andares do prédio da Bienal. Reserve pelo menos uma tarde inteira, senão não vai dar para ver tudo. E se você é novato no assunto, saiba que você pode se servir dos monitores, que vão ajudar na compreensão e no desfrute desse passeio cultural. Entre os destaques é indispensável ver os trabalhos do esquizofrênico e genial Arthur Bispo do Rosário, um interno da colônia psiquiátrica Juliano Moreira, no Rio de Janeiro, que externava a sua visão do mundo através de trabalhos plásticos ao mesmo tempo rústicos e sofisticados. A Bienal de São Paulo vai até 9 de dezembro, no Parque do Ibirapuera, de terça a domingo, das 9 às 19 horas. Às quartas e sextas, o horário se estende até às 22 horas. A entrada é franca. Depois do intervalo, mais sugestões de cultura e entretenimento aqui no Entrada Franca. Voltamos já! Você também pode assistir à TV aberta pelos canais 9 da NET analógico e digital, 72 ou 99 analógico da TVA e canal 186 da TVA digital. TV aberta São Paulo. Teatro, shows, cinema, exposição, literatura. O que está em cartaz na cidade está no programa Em Cartaz. Sempre com convidados especiais trazendo informação de cultura e entretenimento. Você não pode perder. Quinta-feira, meio-dia. Com reprise, de sábado para domingo, à 1 da manhã. Aqui na TV aberta. Aê! Pronto, vamos continuando o Entrada Franca de hoje. Agora, com os eventos de música para este final de semana. Em 1979, o cantor e compositor Itamar Assunção, o Bruxo da Penha, teve a ideia de criar um grupo de vocais femininos
para acompanhá-lo nas gravações e nas apresentações. Surgia assim o Isca de Polícia. Deixa conversa mole, blá blá blá, deixa conversa mole, Luzia. A química entre o Henriqueto Itamar e a banda foi imediata e contagiante. A partir dali, o Isca de Polícia teve várias formações, mas acompanhou o compositor durante toda a sua trajetória artística, formando a base perfeita para os arranjos surpreendentes do seu criador. Se você quer, que tal se nós dois vivêssemos do jeito que nós quiséssemos, sem nada que aborrecesse-nos? Com a morte de Itamar Assunção em 2003, a banda decidiu continuar em ação. Formada por músicos dos mais importantes da cena brasileira, que também desenvolvem seus trabalhos próprios, a Isca de Polícia nunca deixa de prestar homenagens ao seu fundador, interpretando as composições de Itamar, inclusive algumas que nunca haviam sido gravadas. Se nós dois voássemos, que tal se nós dois pudéssemos aquilo que desejássemos? Neste sábado, a Isca de Polícia estará mostrando esse repertório na Biblioteca Alceu Amoroso Lima, na rua Henrique Schaumann, em Pinheiros. Vai ser às 19 horas e a entrada é franca. O domingo reserva várias atrações musicais bem bacanas. Logo à 1h30 da tarde tem um grupo que se dedica à música de origem africana. É o Quinteto Abanã. O Abanã é um grupo de artistas de formação erudita que investiga o cancioneiro extraído das manifestações populares brasileiras de matriz africana, através de arranjos autorais que misturam o popular e o erudito, tudo numa roupagem urbana e contemporânea. O repertório do quinteto é composto por canções de terreiro, quase todas de domínio público, dos povos Yorubá, Banto, Queto e Angola. Um legado tradicional mostrado por eles em interpretações primorosas. Neste domingo vai dar para conferir o trabalho do Quinteto Abanã no Sesc Vila Mariana, na Rua Pelotas, à 1h30 da tarde. A entrada é franca. Numa outra linha de trabalho completamente diferente, a Orquestra Voadora pousa em São Paulo, também no domingo. O grupo, enorme e irreverente, nasceu da união de músicos que se conheceram nos blocos carnavalescos do Rio de Janeiro. Mas a Orquestra Voadora não se dedica apenas à música de carnaval. Pelo contrário, eles desenvolvem arranjos especiais para trilhas de filmes, sambas, afrobeats e até Michael Jackson. Essa, por exemplo, foi usada na abertura do filme Pulp Fiction. Lembram? Numa rara apresentação em terras paulistanas, a Orquestra Voadora estará no domingo, no Centro Cultural da Penha, no Largo do Rosário. A festa começa às 5 da tarde e a entrada é franca. E ainda no domingo, a mais importante banda feminina de rock do Brasil vai incendiar o Centro Cultural da Juventude. O Mercenárias está comemorando 30 anos de existência e influenciaram gerações do rock nacional. As meninas se mantêm inovadoras até hoje. Neste show, elas vão contar com participações especiais de Edgar Escandurra, Clemente, Maria Alcina, entre outros. Neste domingo, o Mercenárias se apresentará no Centro Cultural da Juventude, no terminal de ônibus Cachoeirinha, às 6 da tarde. A entrada é franca. No mesmo horário, às 6 da tarde, teremos um artista que é quase uma lenda entre os músicos brasileiros, Edu Viola. Os 50 anos de carreira desse cantor, compositor, luthier e inventor de instrumentos musicais se confundem com a história do underground e da vida cultural paulistana.
Edu Viola diz que sua mãe, que foi amiga de Mário de Andrade Villa-Lobos e professora de Milton Nascimento, foi quem determinou que ele deveria ser músico. E ele obedeceu. Para ver a luz e respirar ar e me satisfazer com todos dizer peraí. Agora ele está lançando o disco Edu Viola e o Bando Novo. E vai fazer uma apresentação no domingo, às 18 horas, no Espaço Serralheria, na Rua Guaicurus, número 857, na Lapa. A entrada é franca e com ele estarão músicos que fizeram ou ainda fazem parte da sua carreira artística. Ou seja, muita gente. Imperdível. Além das atrações com entrada franca, São Paulo também oferece eventos com ingressos bem baratinhos. É o que a gente vai ver agora. Neste sábado acontecerá o último show do ano do cantor recifense Paulo Neto. Há tempo, muito tempo que eu estou longe de casa. Radicado em São Paulo, Paulo Neto vai mostrar o repertório que compõe o seu CD de estreia, que se chama Dois Animais na Selva Suja da Rua. São composições de Taiguara, Sérgio Sampaio, Ataúfo Alves e Belchior, como essa que estamos ouvindo. Que aquele amigo que embarcou comigo. Paulo Neto fará uma única apresentação na Funarte, na Alameda Notman, na Santa Cecília, sábado, às 21 horas. Os ingressos custam a partir de R$10. Pra pedir carona, tenho falado a mulher companheira. E também na Funarte, o espetáculo Rinoceronte encerra sua temporada neste final de semana. Qual a diferença entre o homem e o rinoceronte? A peça O Rinoceronte é uma das principais obras do dramaturgo romeno Eugenie Ionesco e trata da transformação da espécie humana em uma manada de rinocerontes. A peça é de 1959 e foi escrita com uma espécie de alegoria ao fascismo. Mas nessa montagem dirigida por Carlos Canhameiro, o texto ganha uma leitura contemporânea, desvinculada dos seus significados políticos daquela época. O Rinoceronte está em cartaz de quinta a sábado, às 21 horas, e aos domingos, às 20 horas, na Funarte, que fica na Alameda Notman, na Santa Cecília. Os ingressos custam a partir de R$5. Verdade. A felicidade requer egoísmo. A nossa dica é o espetáculo Alice no País das Maravilhas, uma produção caprichada da companhia Le Plat du Joux. É diversão garantida. A peça é uma adaptação livre da obra de Lewis Carroll, em que uma menina que mora num prédio mergulha num baú e vai parar num mundo maravilhoso, habitado por personagens bizarros, como um cogumelo que canta e uma rainha autoritária. A direção é de Carla Candiotto. Mas por quê? Because I am the Queen! Alice no País das Maravilhas está em cartaz no Teatro Cacilda Becker, na Rua Tito, na Lapa, aos sábados e domingos, às 16 horas. Os ingressos custam a partir de R$5. Termina neste domingo a mostra de filmes do diretor francês Louis Malle. Serão exibidos 9 produções neste final de semana. Nós vamos destacar 3 delas. Meu Jantar com o André, de 1981, se passa durante um encontro entre 2 velhos amigos de personalidades completamente opostas, num caríssimo restaurante de Manhattan. Um é ator e o outro diretor teatral, e a conversa, em tons filosóficos, gira em torno do teatro e das estranhas experiências de suas vidas. Meu Jantar com André será exibido no sábado, às 17h30. Lua Negra é um filme carregado de simbolismos, através de uma história de uma mulher que foge de uma estranha guerra e se refugia numa casa de campo. A lua negra do título significa, na astrologia,
Um tempo de caos que antecede uma grande mudança. O filme será exibido no domingo, às 17h30. E para fechar a mostra, aquela que talvez seja a mais polêmica realização de Louis Malle, Pretty Baby. Foi o primeiro filme dirigido por ele nos Estados Unidos em 1978 e escandalizou ao mostrar Brooke Shields nua. Na época, ela era uma pré-adolescente. Ela interpreta a filha de uma prostituta de New Orleans em 1912, que se prepara para seguir os passos da mãe. Então, aos 12 anos, ela tem a sua virgindade leiloada. Mas a mãe se casa e abandona. Agora ela vai ter que se cuidar sozinha. Pretty Baby será exibido no domingo às 19h30. Toda a programação da mostra está no site bb.com.br. O Centro Cultural Banco do Brasil fica na rua Álvares Penteado e os ingressos custam a partir de R$2, bem baratinho. O programa Entrada Franca de hoje chegou ao fim. Espero que você escolha algumas das atrações, porque afinal tem um monte de coisa acontecendo em São Paulo e não precisa ter grana para assistir. Até a semana que vem. Tchau!